Isaías 6. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu queria saber se temos algo que dizer ainda do que discutimos na aula anterior, no contexto de Isaías, essas coisas. Da minha parte, acho que não. Não? Só aquelas dúvidas que eu sempre tive. Isaías peladão. Existe o sinal profético, né? Alguns textos, inclusive, se caracterizam por esse tipo de digamos, gênero, que ou seja, é uma narrativa centrada no sinal profético. Então, o sinal pode ser um gesto, pode ser qualquer símbolo que ele venha utilizar, né? Nesse sentido. Aqui, quando chega no 6, já passou aquela parte que a esposa dele se chama profetisa? Não, lá é capítulo 8. Então tá bom. Nós vamos discutir isso no texto. Capítulo 8, versículo 1. Já fala da parte, você ia comentar da parte que ele toma ayahuasca lá. Que ele vê cobra. Eu vou assistir um vídeo de Isaías. Assim? Não. E ele quero tirar uma dúvida citou essa sobre parte. dos 3 filhos dele. Tá. Nós vamos discutir esse texto. Está previsto. Vamos ler o texto, então? Eu mandei para vocês. Todos têm, né? Todos têm. No ano da morte do rei Uzias, e vi o Senhor assentado sobre um trono alto e elevado, e as bainhas de suas vestes enchiam o templo. Serpentes permaneciam acima dele. 6 asas para cada um. Com 2, eu pus cada um, aqui eu devia ter colocado uma nota, né? Ou na tradução colocado cada uma. Que no hebraico a palavra serpente aqui é masculina, né? Por isso. Tá? Então cada uma, eu devia ter traduzido por cada uma, isso eu vou arrumar no texto, tá? Com 2, cada uma seria, né, cobria suas faces, e com 2 cobria seus pés, e com 2 voava, e clamava este para aquele, aí que está, esta para aquela. Então são detalhes que eu preciso arrumar na tradução, tá? E dizia: Santo, 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 Yahvé dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E tremiam os limiares a partir da voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. E eu disse: ai de mim, porque sou destruído, pois homem impuro de lábios sou eu, e no meio de um povo impuro de lábios eu habito, pois os meus olhos viram o rei, Yahvé dos exércitos. E voou até mim uma dentre as serpentes, e na mão dela, aqui já acertei, pegou brasa em espevitadeiras de sobre o altar, e tocou sobre a minha boca e disse: eis que isso tocou sobre os teus lábios, e foi embora a tua iniquidade, e o teu pecado está expiado. E ouvi a voz de Adonai, dizendo: a quem enviarei, e quem irá por nós? E eu disse: eis-me aqui, envia-me. E disse: vai, e dirás a este povo: ouvi e não compreendereis, vede e não conhecereis. Engorda o coração deste povo, os ouvidos dele torna pesados, e os olhos dele cega, para que não veja com seus olhos, e com seus ouvidos ouça, e o seu coração discirna e volte, e ele o cure. Eu coloquei ele entre colchetes, porque a forma verbal do hebraico curar está na terceira do masculino. E eu disse: até quando, Adonai? E ele disse: até que estejam desoladas as cidades sem governante. Depois eu vou discutir esse sem governante aqui, tá? E as casas sem pessoas. Também quero discutir isso aqui. E o solo esteja devastado e desolado. E remova Yahvé o homem, e aumente a solidão no meio do país. E ainda nela 1/10, e levará cativo, e será para a ruína como o carvalho e como o terebinto abatidos, dos quais
sobra apenas a cepa. Semente santa é a cepa dela, né? Até aqui. Tem algumas coisinhas que eu tenho que arrumar aí, mas grosso modo essa é a tradução do texto de Isaías 6, tá? Bom, vamos olhar um pouquinho. Primeiramente, nós temos aqui talvez 3 partes do texto. Do versículo 1, quem sabe até o versículo 7, nós temos a liturgia no templo, né? Do versículo 8 até o versículo 10, nós temos o envio. E do versículo 11 ao 13, nós temos uma outra parte, provavelmente mais recente, talvez mais recente, quando pergunta até quando Adonai, e que tem como conteúdo a devastação, a desolação, né? Vamos discutir essas 3 partes também. Temos uma narrativa, portanto aqui temos a prosa, porém alguns trechos estão em poesia, tá? Eu devia ter colocado, por exemplo, o versículo 3, e clamava este para aquele que dizia: Santo, 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 Yahvé dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Aqui nós temos fundido em poesia, tá? Mais adiante, o versículo 5, eu devia ter colocado também na forma poética. Ai de mim, porque sou destruído, pois homem impuro de lábios sou eu, e no meio de um povo impuro de lábios habito, pois os meus olhos viram o rei e a meta dos exércitos. Essa parte também deveria ser poética, eu coloquei diferente, então eu vou arrumar isso aqui. E voou até mim uma dentre as serpentes, e na mão dela pegou brasa em espevitadeiras, de sobre o altar, e tocou sobre a minha boca e disse: o que ela disse, eis que isso tocou sobre os teus lábios, e foi embora a tua iniquidade, e teu pecado está expiado. Também tem uma forma poética, e eu não pus, eu devia ter colocado. E ouvi a voz de Adonai dizendo: a quem enviarei e quem irá por nós? E eu disse: eis-me aqui, envia-me. E depois o ouvi, não compreendereis, já está alinhado como poesia. Sério, essa parte aqui da serpente, que nas outras traduções falam Serafim. Serafim. A melhor tradução que você pegou aqui foi serpente, no hebraico? Números cita o caso das serpentes que picaram Israel no deserto. Sim. Né? A palavra lá para serpentes, traduzida assim, portanto, é saraf. É a mesma palavra usada aqui, saraf. Aqui, serafim é plural. O in do hebraico é o plural masculino. Além de eles estarem no plural, são masculinos. Serafim. Então isso é engraçado, né? Isso aí talvez explique por que Satanás se apresenta como uma serpente, né? No Éden. Ou não tem essa... Acho que não. Acho que lá é que assim... A palavra não é a mesma? O que nós é uma leitura nossa, né? Nós pegamos o texto do Gênesis. Eu vou tentar ilustrar, é melhor, né? Desenhar. Eu não sei, antigamente eu desenhava bem, depois não desenhei mais, mas ele fazendo um curso ainda de desenho artístico. Mas vamos supor, nós temos aqui, é mais ou menos assim, nós temos a Naja, né? Sabe a Naja? Provavelmente esse serafim é como se fosse a Naja, né? É uma cobra
de grande porte. Aqui nós temos, não sei, temos uma serpente, aí nós temos no Gênesis 3, a serpente. Aí nós pegamos Mas a palavra do hebraico é a mesma também, no Gênesis? Não, é diferente, mas eu estou tentando falar da nossa leitura. Tá. Nós pegamos a leitura de Gênesis, tá? E depois nós pegamos uma transparência com uma imagem do diabo e colocamos em cima da serpente do Gênesis. Aí vemos os chifres, né? O tridente, porque tem a ver com a transparência que colocamos em cima do texto do Gênesis. Na verdade, originalmente, o texto de Gênesis não tem nada a ver com o diabo. É outra coisa. Tá? Mas a leitura cristã, já no livro do Apocalipse, vai interpretar a serpente do Gênesis como o diabo, a antiga serpente. Diabo e Satanás. Apocalipse 12. Que se torna o dragão, né? Exatamente. A antiga serpente se torna o dragão. E esse dragão, a antiga serpente, é uma imagem inspirada nas cosmogonias do Antigo Oriente Médio. O dragão do mar, que é vencido pelo Deus Criador, e assim adiante, é uma das vertentes. Né? Então, esse serafim não tem nada a ver com aquilo lá. Tá? Nós vamos discutir um pouquinho isso também, mas é outra questão aqui que está em jogo, né? Aqui eles são santos, eles não são maus, nesse sentido, certo? Mas a questão da forma é mais ou menos essa. O texto fala do rei Uzias. Portanto, é provável que não seja no ano, o texto não foi escrito no ano que o rei Uzias morreu, foi escrito depois, provavelmente, por isso que o autor diz, no ano em que morreu o rei Uzias. Sabe o ano que morreu Tancredo? Naquele ano aconteceu isso, então já estamos cronologicamente afastados daquele tempo. Entendi. Né? Mas eu, pessoalmente, eu acredito que, como o texto está na primeira pessoa, né, vi o Senhor, primeira pessoa singular, ai de mim, porque sou destruído, eu disse. E é comum, a partir aqui no capítulo 6, no capítulo 8, também disse Yahvé para mim, primeira pessoa singular. Então, eu acredito que esse texto tenha por autor o profeta Isaías. Tá? Essa é a minha opinião. Mas se você quiser seguir autores como Otto Kaiser, que acreditam que esse texto foi escrito no período do exílio babilônico, por alguém que se inspirou numa memória do profeta Isaías, numa tradição de Isaías, mas não é o Isaías o autor, e que, portanto, não tem nada a ver com uma experiência vívida, né, de ter visto, digamos, visto o Senhor, mas é algo mais inspirado numa tradição e que ele elaborou esse texto. Fique à vontade. Eu, pessoalmente, acredito que o profeta Isaías escreveu, tá, esse texto. Tá vendo? Está se convertendo. Ah, tá. Isso porque vocês não viram ainda a gente discutir Daniel. Essa aí. Daniel vai ser Não sei. uma aula pentecostal. Eu não sei se farei isso. Me deu vontade de fazer isso, né, no futuro. Já que Jesus está voltando, então, você sabe que eu vou achar fé na terra ainda? Pois é. Então, mas no ano da morte é porque provavelmente se passou um tempo entre a experiência e... Ele não escreveu imediatamente, isso aqui foi escrito posteriormente, ele lembra a memória do que aconteceu naquela época, ele transcreve isso. O que aconteceu. Exatamente. Então, agora, esse texto ele está no começo daquele trecho que nós chamamos de livro de Manuel, ou, conforme o Otto Kaiser, o memorial do profeta Isaías,
que são os capítulos 6, 7, 8 e 9. Né? Professor, tem um erro aqui na Bíblia ou não? Porque se eles têm asas, como é que chega na mão com a brasa? Ah, eu vou falar disso também. Tem 6 asas e chega com a Eu vou- brasa na mão? Eu vou falar disso Ordenado. também. Hã? É uma tenaz. Pelo que eu entendi, É a né? brasa. Uma tenaz. Mas na mão? Não, não Na é uma... espivitadeira. É uma Ele peça vai lá, de- pega a brasa Isso. e traz a brasa. Na asa? Na asa? Na espevitadeira. Não. Uma Ele parede. pega a espivitadeira, vai lá no altar, pega a brasa Uma e leva e... Gente, sejam didáticos. Tinha mão esse Ele serafim? tem mão e asa, tem os dois. É isso que eu quero saber. Entendi. Agora sim, agora eu entendi. E pés. Mãos, asas e pés. Então tá. É isso que eu quero entender. Mas nós vamos... Eu quero discutir isso também. E esses serafins, então, eram serpentes, no plural. O termo hebraico é serpente, serafim, serpentes. Certo? Tá bom. Por isso eu, de propósito, pus serpentes. Tá bom. Seraf, né? Serpentes com asas, pés e mãos. Mas depois a gente vai discutir melhor isso. Oi? Seraf, né? Se for Saraf. fim, a saraf. Se fim é outra. Consegue imaginar? Oi? Consegue imaginar? No plural, Ah, ele tomou a chá de ayahuasca lá. Sim. Já tinha Santime na época. plural masculino. Veja, é plural masculino. Certo. Não, eu imaginei que se não dá pra ver o rosto, ele tirou então a asa do rosto e aí deu pra ver o Não, rosto. eu fico imaginando que tá falando serafim. E o querubim, então? Se o bicho desse apareceu, você fora. Vocês já viram a... Bom, vem a esfinge, né? Por exemplo. É, eu tava discutindo isso com uma amiga minha. Mas no palácio de Khorsabad, na Síria, havia aqueles touros alados com cabeça humana que ficavam na entrada do palácio ou na entrada de templos. Em Samaria também, nos restos de um palácio lá do século IX a.C., talvez o palácio de Acabe, havia relevos com animais do tipo corpo de cabeça de gente, corpo de leão, alguma coisa assim, e asas de águia. Essa mistura, esses seres híbridos são os querubim. Depois daí a tradição Os quatro católica... seres viventes, né? Que lembra que É. fala rosto de homem, É. aí vira um É. touro, vira uma águia, vira um... Exato. É híbrido, né? Híbridos. A tradição católica medieval transforma os querubim, né? Hoje nós temos os cartõezinhos de Natal, com aqueles anjinhos, bebezinhos, anjinhos, que são os querubim. Os querubins, né? Não tem nada a ver. O querubim é um bicho feio, né? É um bicho que causa terror. Por quê? Porque ele representa o santo. É aquela ideia que temos no Antigo Testamento. Quem vê a Deus morre. Lembram que sempre acontece? Eles estão dizendo que, ai de mim, eu vi a Deus, por isso Isaías fica com medo. Né? Por quê? Porque a santidade, ela te destrói, a santidade, Ela consome. ela consome. Por isso, não podemos cantar, Senhor, que a tua glória se faça presente aqui, porque quando acontecer isso, de fato, seremos consumidos. Né? Aí tem aquele relato, por exemplo, da inauguração do Templo de Salomão. A Shekinah. A glória de Deus, né? Shekinah, da tradição rabínica, ou Kavod, da Bíblia, vai encher o templo e os sacerdotes não aguentam ficar lá dentro, eles têm que sair. Né? Então, é nesse sentido que a glória divina e assim adiante. Então, figuras como o querubim, né? Elas expressam essa santidade, o santo, que te consome, que te destrói, né? Porque o mortal não tem estrutura para permanecer diante ou na presença do santo, nesse sentido. Então, são essas ideias. Vamos ver aqui o que significa. Né? Então, já vamos então direto para o assunto. Aí você até falou assim, eu estou lembrando a passagem do Apocalipse 5 ali, quando Jesus se apresenta como cordeiro na presença de Deus, né? Ela fala, quem pode permanecer? Aquele que tem mão limpa
coração puro. É a única forma de permanecer na presença de Deus é sendo santo. Sim. Né? Não é de qualquer jeito. Então, Né? aí entra uma. Eu vou falar. Aí entra a leitura de Lutero, né? Mas quem é que tem as mãos tão limpas assim e o coração tão puro assim? Ninguém. Então ninguém pode entrar na presença. Ninguém pode dizer para Deus, eu mereço estar aqui. Não, assim não. Assim, Sabe? assim, né? É por graça. É o Jesus, né? Só Jesus. Só Deus. É. E ele ainda recebe Né? o livro selado da mão de Deus. Exato. Então, mas toda a tradição apocalíptica bebe nessas figuras. Sim, é isso que eu estou Sim. entendendo que está mergulhado aqui. Se algum dia chegarmos a estudar o Daniel, eu não sei, né? Aí depende da permissão dos chefes, né? Tem os doutores que vão dizer se pode, mas porque é uma leitura diferente. Mas nós podemos olhar na literatura apocalíptica a relação e a dependência dessas figuras desse imaginário mais antigo. Tá? Então, no caso aqui do nosso Isaías, ele viu o Senhor. Ver o Senhor, o hebraico, ele diz vi Adonai, não é vi Yahvé. Ele não fala do nome de Deus nesse caso. Né? Deixa eu só achar aqui o texto hebraico, interlinear. Ele vai falar de Adonai, só para corroborar, mas ele fala de Adonai. Mas aqui está Yahvé. Ou é Yahvé? Eu estou enganado. Ele fala muito em Yahvé. Na sua leitura, na sua escrita está Yahvé. Eu pus Yahvé? Pois. Yahvé dos exércitos. Não, peraí. Não, aí não é. Ele está falando que os santos, os querubins, né, os serafins aqui, ou as serpentes. Deixa eu ver aqui, ó. Elas Isaías sim. 6. Não, mas o quarto também. Bishinat Mod Hamelech É quarto. Uziahu. Então, eu vi. Aqui, ó. Eu vi et Adonai. Onde está isso? É o versículo 1, capítulo 6, versículo 1. Eu vi o Senhor. Et Adonai. Eu vi o Senhor. Lá em cima. Adonai é uma forma plural, é interessante isso. Adonai é plural de Adon. No hebraico moderno, se a gente diz assim, Adon, né, quer dizer, o Senhor fulano de tal. Então, Adonai é plural, porque quando nós falamos Deus também, geralmente a Bíblia hebraica se refere a Deus como Elohim, ou seja, deuses, é plural. Adonai é plural. Mas de qualquer maneira, ele usa Adonai aqui. Eu vi Adonai. É Adonai, o Senhor. Mas isso de você me dizer que é plural me alegrou. Sempre foi plural. Sentado no Elohim. céu alto. Porque lá no- Eu não tinha essa noção do Adonai ser No plural. Gênesis, né? Tá Elohim sim. Elohim. Elohim eu sabia que era plural. Agora o Adonai eu não sabia. O Adonai. Mas e como é que está no 4 embaixo? Um homem de povo de lábios impuros, eu habito, pois os meus olhos viram o rei e Yahvé dos exércitos. Aqui é Yahvé. Aqui é Yahvé. Ele não usa Adonai em todos os momentos. Ele começa a narrativa usando Adonai. Né? Yahvé é Senhor. Yahvé é o Senhor. E depois, mais adiante, quando ele pergunta lá no versículo 11, até quando, Senhor? Até quando Adonai? Novamente Adonai, Senhor. É uma questão até de hierarquia aqui, né? Quer dizer, Yahvé, assentado no trono, é o rei, ele é o Senhor, nesse sentido, né? E o que é interessante também é o imaginário existente nesse texto, em relação a Deus, né? Aqui, Yahvé ocupa, digamos, tem todas as características de El. Na tradição cananeia, inclusive, síria, enfim,
vem lá de Ugarit. Ele é o rei dos deuses, ele é o pai da humanidade, o pai dos deuses, o criador. E ele, sim, cabelos brancos, como o ancião de dias de Daniel, assentado no trono. E ele foi o Deus, digamos assim, o chefe do panteão cananeu no período pré-israelita. Então parece que a tradição israelita vai absorver essa imagem e com o tempo vai aplicá-la a Javé. Porque ainda não sabemos como surgiu o culto de Javé, né? A gente não tem tanta certeza assim. Mas parece que Javé inicialmente estava ligado à tempestade e à guerra. Ele não está ligado às características do pai da humanidade e assim adiante, que era um atributo do Deus Zelo, né? Eu vou contar uma fofoca teológica aqui, então meio teológica e meio de história da pesquisa sobre a religião israelita. Há pessoas, dentre elas temos o Thomas Römer, que escreveu um livro, A Origem de Javé, publicado pela Paulus, e Mark Smith também, que escreveu o Memorial de Deus, publicado pela Paulus, e outros livros, que acredita no seguinte: inicialmente, lá no período pré-monárquico, quando Israel estava já se formando, né, como tribos e como famílias extensas nas montanhas centrais da Palestina, ainda não existia Israel, estava em formação entre o século XIII e século X a.C. Nesse período é que começou o culto de Yahvé em Israel. Então, possivelmente, quer dizer, essa é uma hipótese que eu pessoalmente acho interessante, mas eu estou errado. Tá? Não liguem para o que eu vou dizer. É só para vocês saberem mesmo. Isso é fofoca. É o Nelson Rubens teológico. Então, provavelmente, o culto de Yahvé ele foi inserido no período aqui em Israel e ele vem do sul. Já falei disso? Quando eles desceram. Foi no tempo de Oséias lá? Não, bem antes. Bem antes. Bem antes. Quem me perguntou? Fui eu. Bem antes. Tá? Oséias é do período monárquico, é do século VIII. Aqui estamos recuados no tempo. Fomos para o 500 anos antes. Fomos mais ou menos para o século XII ou XI a.C., mais ou menos, entre o 12 e o 11. Né? Deixa eu só achar o apagador. 500 anos antes. É o período dos juízes, né? Mais ou menos. Isso. Período dos juízes, da formação de Israel e assim adiante. Então, vocês têm aqui aqui o Mar Morto, o Mar da Galileia, aqui, certo? Região de Edom. Provavelmente, o culto de Javé, ele vem dessa região, entre Edom e o Mar de Acaba, que fica aqui no Golfo de Acaba, tá? Provavelmente é daqui que vem o culto de Javé. O Sinai ficaria mais ou menos nessa região. E ele entra em Israel, certo? Mais ou menos, talvez no século XII para XI a.C. No século XIII, Israel já é mencionado na estela de Merneptah, o filho de Ramsés II. Merneptah diz que fez campanhas em Israel, até onde é verdade, até onde é mentira, a gente não tem muita certeza, mas... E um dos povos destruídos, ele não deixou semente para esse povo, é Israel. Só que o termo que ele usa para Israel não se refere a um estado ou a uma nação num território. É um povo. Né? É um bando. Um bando, ou alguma coisa do tipo. Tá? Mas é interessante que é Israel. Né? No livro do Juiz, capítulo 2, o autor vai dizer ali que
aquela geração não tinha nada a ver com Yahvé. Será que foi esse período que eles estavam começando aí a... Provavelmente. Só que a narrativa desse autor é deuteronomista. Então, quer dizer, ele já está, ele tem um olhar deuteronomista para o passado de Israel. É o mesmo que eu transformar o cristianismo primitivo no cristianismo protestante. E dizer que depois ele se tornou católico porque com Constantino houve a corrupção na igreja. Nós gostamos de falar isso, né? Nós adoramos falar isso. Já me redimi, já. Não falo mais. Já se redimiu? Eu também já cheguei a falar, mas não eu me redimi. Né? E não é bem isso, né? Acontece que nesse período o Israel, ele que se forma nas montanhas centrais da Palestina, veja, qual é o Deus que patrocina o Deus adorado, o chefão? Depois ele se torna o Shaddai, ele Shaddai. O Shaddai é sempre um título de ele. Né? Ele. É uma característica. É mais ou menos, acontece mais ou menos como a Virgem Maria no catolicismo. Né? Tem a Nossa Senhora de Fátima. Ela é multi. Ela tem a Nossa Senhora de Fátima, tem a Nossa Senhora de Lourdes, tem Nossa Senhora de Guadalupe, tem Nossa Senhora Aparecida, mas são manifestações na teologia católica da mesma Virgem Maria, da Virgem. Né? Então aqui também, El Shaddai, El Roé, El Nusra, são manifestações locais do mesmo Deus El, que é o Criador, o chefe do panteão, e provavelmente houve anteriormente um ciclo de El, em que ele era o Deus que mandava. Né? Depois é substituído por Baal, o Hadu, que é o Deus da tempestade e da guerra. Mas ele não deixa de ser o ancião, que está o mais sábio, que está acima de todos, só que daí o Baal parece que pode encarnar aí um outro ciclo da história da Palestina, enfim, isso são detalhes que... Né? Mas, de qualquer maneira, vejam que não é Israel. Se fosse Israel, seria Yahvé. Parece que na base da formação de Israel, não é nem Yahvé que está ali, é um Deus cananeu. Correto? Israel, provavelmente, ele brota da própria Canaã, com os valores e a religião dos cananeus. Mas desculpa, estou misturando aqui um pouco o tempo aí, mas aquela mudança de nome de Jacó tem a ver com isso daí? Ou não? Só que lá nós temos tradição. O texto posterior já evoca uma memória, e essa memória, não sei até que ponto é historicamente apurada, né? Nesse sentido. O Finkelstein vai falar alguma coisa de Jacó no livro O Reino Específico. Né? Bom, aí vem o Yah, ou Yahu, ou Yahvé, tá certo? É provável que a primeira manifestação, porque é uma questão de pesquisa, e pesquisas sabem como é, né? Mas que, ou uma das primeiras manifestações, ou menções de Yahvé em Israel, está no Cântico de Débora. De Juiz. O Cântico de Débora, ele é um poema bem antigo. É até provável que date do século XI ou do XII para o XI, quase do período do momento. Né? E ali, Yahvé é dito que ele vem do sul, ele vem de Edom. E ele vem pingando água, trazendo a chuva e a guerra, a vitória na guerra. Edom são os descendentes de Esaú, né? Edom é Esaú. Então, é essa região aqui, do sul do Mar Morto. Né?
Tá certo? Então, é possível que nesse período Yahvé não seja ainda o Deus principal. Ele é o Deus da guerra, é como um Baal. Tá? Com o tempo, provavelmente já no período monárquico, Yahvé assume as características de El também. Ele absorve, ele vai absorvendo. Tá? E aí, as figuras com as quais imaginamos El, passamos a imaginar Yahvé. É mais ou menos um processo histórico do desenvolvimento da religião do antigo Israel. Leia um livro Memorial de Deus, de Mark Smith, o Memorial de Deus, pela Paulus. Ele é interessante nesse sentido. Bom, aqui nós já temos... Só uma observação aqui, ou uma pergunta, na verdade. Dentro da cultura judaica hoje, autores judaicos, eles têm essa linha histórica assim, em relação a Israel antigo? Os judeus tradicionais, bem tradicionalistas, aqueles que andam com chapéu redondo e roupa preta, Assim, esses aí provavelmente não. não. Para eles isso daqui é uma grande heresia. Que eles são bem fundamentalistas, literalistas, mas existem já rabinos e estudiosos judeus que já se enquadram no que poderíamos chamar de estudiosos modernistas. Por exemplo, tem um rabino que, inspirado em Finkelstein, né? Ele é norte-americano, mas não vou saber o nome dele agora. Certo. Mas cá entre nós, tá? Ele não acredita na literalidade do êxodo, mas ele comemora a Páscoa, porque é rabino. Entendeu? Então, o judaísmo, ele sofre das mesmas questões que o cristianismo sofre. Sim. Existem os literalistas e existem os caras que são mais abertos a modernismo e assim adiante, e que fazem leituras metafóricas do texto. Até porque os judeus racídicos, né, que é essa linha mais ortodoxa, né, se eu não me engano, eles se formam como uma linha uma escola de pensamento doutrinária. Eles são atuais, eles não são tão antigos assim, se eu não me engano é coisa de 300 anos atrás. Não, mas o literalismo é de 300 anos para cá que eles formaram essa escola de pensamento, né, que são os racídicos, né? São os fariseus, né? Mas é muito bonito, viu? Eu andei estudando a cultura assim, dos judeus racídicos, assim, é muito bonito assim, o que eles defendem, embora pareça assim, uma coisa cultualmente muito antiga, assim, mas olha, é muito interessante, é muito interessante. Legal. Tem um livro também. Aquela linha Lubavitch, né? Lubavitch, né? Que é o grande pensador lá, que criou essa doutrina deles aí. É muito, muito legal. Assim. Tem um livro também, escrito por um professor universitário de Israel, um israelense, Shlomo, não sei quem. Eu estou louco para ler esse livro, mas aqui assim, a gente vai ler nos livros 2, 3, 4, ele nunca dá conta, né? Mas eu vou colocar como leitura para o ano que vem. Agora, eu também encontrei muitos judeus cabalistas, né? Nossa, tem uma onda de cabalista que, pelo amor de Deus. Eu trabalhei com muitos judeus, eu tive sorte de ter contato com muitos deles. Os judeus conservadores, os judeus ortodoxos, todo tipo, é um barato. Não, eles são um barato, muito legal. E esse autor, parece que a proposta dele é a seguinte: nem todo judeu hoje é descendente do Israel antigo. Grande parte dos judeus atuais vem de povos da Europa Oriental que na Idade Média foram convertidos ao judaísmo. Então eles não têm uma ascendência semítica, não tem nada. São europeus. Né? Então é por isso que, em vez de falarmos de raça judaica ou semítica, sei lá, é interessante falar do judaísmo como etnia. Israel, na verdade, parece um território americano no Oriente Médio, né? Parece. Sim.
É verdade. Americano europeu. Mas essa é uma das razões das brigas dos palestinos, né? Que eles brigam muito justamente por causa disso. Que falam, ó, o judeu não existe mais, vocês estão defendendo algo que vocês não existem mais. Vocês têm uma religião, mas o povo não existe mais. É. Mas eu ainda quero ler com calma. Então, mas o que eu quero passar para vocês é o seguinte. Vejam que a imagem que nós temos de Yahvé sentado no trono como Adonai, aqui, é a mesma imagem de El, dos cananeus e do próprio Israel. Quando o Deus principal era El, não Yah. Yahvé, ele é incorporado no período pré-monárquico, e com o tempo ele vai crescendo e absorvendo as qualidades de El. Aí ele se torna o El, né? Quer dizer, ele é pintado dessa forma. Eu também não sei ainda, eu tenho minhas dúvidas, por isso eu pesquiso isso, estou pesquisando, se os antigos israelitas do tempo tribal usavam imagens ou não usavam imagens. Pelo menos imagens de touro eles usavam, né? Mas eu ainda estou... E existe na camada israelita da cidade de Hazor, na camada israelita do período do século XI, do 12 para o 11 a.C., os arqueólogos descobriram uma imagem de uma entidade sentada, abençoando. Esse ser sentado em posição de bênção é ele. Uma figura humana? Humana. É, uma imagem. Antropomórfico, exatamente. Então, ainda há essas dúvidas, né? Mas o próprio livro de Juízes nos fala que eles tinham imagens, que eles não sei o que, né? Então... Mas isso não tem nada a ver com os postes ídolos? Também. Tem a ver? Os postes ídolos seriam Asherá. Né? Asherá. Tem um livro aí interessante, Deus teve esposa, né? É um arqueólogo que discute se Israel cultuava Yahvé e Asherá como um casal, porque eles tinham esse costume antigo, né? No ano passado, no Congresso de Arqueologia Bíblica, um dos arqueólogos falou justamente disso. Falou? Então, quando esse assunto ele falou que os povos antigos tinham eles acharam templos antigos dessa época, que tinha as divindades, né? Asherá e Baal. Tinha os templos de Baal e de Asherá. E nessa época de Juízes, justamente. O Diva é o nome do arqueólogo que discute essa tese no livro Did God Have a Wife? Se alguém lê em inglês, né? Eu gosto de trazer pela cultura, livraria cultura, né? Então, ele tem uma esposa. Deus teve uma esposa porque ele discute essa questão, já que antigamente eles tinham Baal e Asherá, no Israel antigo, a partir de certas evidências e imagens de deusas que foram descobertos na cultura israelita do período, se eles não cultuavam Yahvé e Asherá, né? Porque a Bíblia mesma fala dos postes-ídolos, que são símbolos femininos, símbolos da deusa, né? A árvore sagrada, os carvalhos, que são imagens da deusa e assim adiante. De qualquer maneira, nesse templo aqui de Isaías, se levarmos em conta a informação que o livro de Reis nos dá, né? Nessa época do rei Uzias ainda existia a imagem de uma serpente, que o deuteronomista identifica com a serpente de bronze. É verdade, é isso mesmo. Não é? Que Ezequias iria destruir essa imagem da serpente de bronze, mas até Ezequias ela estava dentro do templo. Sim. E a serpente é um símbolo da deusa Asherá. Então, aí, né, temos na cultura ugarítica, o El tem Akirato,
ou seja, Asherá como consorte, né? Então vejam que tudo isso é meio confuso. A imagem que nós temos de Yahvé sentado no trono é a imagem do Elo. E viajando um pouquinho para o tempo de Oséias, quando você fala em Betel, que no templo de Betel tinha o bezerro, aquela é a figura de Yahvé também? Yahvé. Yahvé também. Representa Yahvé. Mas nesse período será que era também o bezerro? É o mesmo período, só que aqui estamos em Judá. Não, sim, mas é representado pelo bezerro então. Sim, Sim? sim. Provavelmente. Provavelmente, pelo menos nos mundos do norte. Tá. E existem algumas imagens, imagens que eu digo mentais, né? Em Oséias, que podem apelar para Asherá. Por exemplo, Oséias, vamos ler? É o mesmo período, é a mesma cultura, só que países distintos. Oséias 11. Ó, estou passando por Daniel de novo. Eu acho que. Sinal, hein? É um sinal, hein? Daqui a pouco nós vamos estudar a Cabala. Não, aí é com o James. É o James, né? é o James dá aula de Cabala. Trazer aula de Cabala para nós. Oséias 11. Quando Israel era um menino, eu o amei e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Eles sacrificavam aos Baals e queimavam incenso aos ídolos. Fui eu, contudo, quem ensinou Efraim a caminhar. Eu os tomei em meus braços, mas não reconheceram que cuidava deles. Com vínculos humanos eu os atraía, com laços de amor. Eu era para eles como os que levantam uma criancinha contra o seu rosto. Eu me inclinava para ele e o alimentava. Essa daí é a figura de uma mãe, dando de mamar para o bebê. E ensinava a caminhar. Aí o Milton dizia, né, que aqui não é nem Yahvé que está falando, aqui é a Asherá que está falando. É a deusa, né? Mas não é uma figura de mãe, uma figura... A mesma linha que Jesus fala, olhando para Jerusalém. Quantas vezes eu quis reunir galinha. os teus filhos como a galinha, tal. Exatamente. Mas aqui, vejam, Yahvé... Ô, sério, deixa eu só... Eu lembro só rapidinho para abrir o parênteses. Quem assistiu a Cabana? Ainda não. Assistiu a Cabana? Então, a visão de Deus lá é uma mulher. É exatamente esse consciente coletivo aí, né? De Deus é aquela mãe, né? Que o autor colocou. E até o rapaz lá disse: você é Deus. A mesma coisa negra, né? a mesma coisa que o Ariano Suassuna fez, colocando Jesus negro. Né? Ele já fez essa. Na cabana Deus é negro. Uma negra. mulher negra. Uma negra. É a negra. Legal. Então, estamos todos lá do PT. Cotas. Então, Obesa. e Falta ser feminista. Verdade. Sério. Eu tô com uma dúvida aqui em relação a bem no início da leitura. Isaías fala que viu o Eterno sentado num trono alto e exaltado. Só que a gente dando uma passada por Êxodo, a gente vê Deus falando com Moisés, que quando Moisés pediu para ver Deus, ele falou que nenhum ser humano pode ver Deus e permanecer vivo. Como que Isaías conseguiu? Por isso que eu quero saber se é literal o que ele falou aqui, ele viu mesmo, ou ele está... Estava em êxtase. Porque em Êxodo, Deus fala para Moisés, Êxodo 33, 20, que nenhum ser humano pode ver Deus e viver. Só que também tem outro lugar que diz que Moisés falava com Deus face a face. Então, mas desse a Shekinah, aí a fumaça tomava conta do lugar. Por isso Deus falava com ele face a face. Não. Então, o Isaías aqui fica com medo, né? Ai de mim, por conta disso. Eu vi a Deus, vou morrer.
Não é à toa que pessoas como Otto Kaiser acham que isso daqui é mais uma produção literária do que uma experiência sensorial. Ele acha, né? Porque ele vê muita semelhança com primeiro livro de Reis. Primeiro de Reis. No capítulo 22. Vamos deixar o primeiro de Reis 22 aberto e Isaías também. Isaías 6. Agora eu vou usar a versão de Jerusalém, tá? No capítulo 22, no versículo... Deixa-me só achar o versículo aqui. Qual que é a primeira vez? Primeiro livro de Reis, capítulo 22, no versículo 17, a partir do 19. Miqueias retrucou: escuta a palavra de Yahvé. Eu vi Yahvé assentado sobre o seu trono. Vamos comparar com Isaías 6. Vi Adonai sentado sobre um trono, alto e elevado. Depois, todo o exército do céu estava diante dele, à sua direita e à sua esquerda. Em Isaías, acima dele em pé estavam serafins, cada um com 6 asas, e aí vem as particularidades. Né? Depois, Yahvé pergunta: quem enganará Acabe para que ele suba e morra lá? Eu estou a fim de matar aquele cabra. Eu quero matar Acabe. Quem irá por nós? Quem enviarei? Em Isaías. Então veja que existe um padrão literário. Correto? Nessa visão. Sim. Então isso é interessante, quer dizer, mesmo que tenha havido alguma experiência, eu até acredito que houve, a experiência é uma coisa. A fixação dessa experiência por escrito, depois de um certo tempo, ou de um bom tempo, é outra coisa. Correto? Até Bem, porque... aí? Entendi. Oi? Ele teve que passar para o papel... Eu fico imaginando eu vendo Deus e tentar traduzir para o papel o que é isso. Então, como que eu vou explicar? agora, é até provável que o escritor de Reis conhecesse esse padrão que aparece também no relato de Isaías. Né? É o padrão do visionário. Eu vi o Senhor assentado no seu trono. Por quê? Temos a mentalidade de um elo. Se nós transformássemos isso numa imagem de madeira ou de metal, nós teríamos um ser assentado num trono. E os cananeus produziam elo. Eles faziam imagens de elo. Há muitas delas. Deus está assentado sobre o trono. Normalmente ele está com a taça numa mão, que na literatura ugarítica ele gostava de beber uma cervejinha, fazia umas festas lá dos deuses lá e bebia uma cerveja. E como é Deus, bebia muito, né? E não fica bêbado. E do outro está abençoando. Então, esse tipo de texto tem também características de gênero literário. Tá parecendo Lula, figura do Lula, bebendo. Fazendo assim, né? Mas viu, depois você lê aí, desde o 33, do 7 ao 11, você vai ver que não tinha, a nuvem ficava na porta da tenda, não entrava. Ele falava com Deus. E o texto do Pentateuco, de Êxodo e assim adiante, esse texto é posterior. Na verdade, é provável que seja do período exílico, do exílio em diante. Então, se relatos como o de Isaías provavelmente são mais antigos, né?
O texto de Êxodo, assim adiante, é um texto mais recente. Praticamente o Pentateuco, né? É. De Gênesis ao Deuteronômio, São textos mais recentes. mais recentes do que... A edição final. Aí que entra a questão das tradições. Lembra que a gente falou um pouquinho? Das tradições, aquelas javistas, deuteronomistas, teoístas. Então, é assim que a parte científica, né, do estudo da teologia entende. Entendeu? A tradição entende outra coisa. Agora, a academia, ela entende dessa forma. Que se baseia em comprovações, né? No que se pode comprovar. Não pode ficar em especulação, né? E também nós temos textos, né? Por exemplo, a tradição de Moisés, mas temos um texto que é escrito posteriormente, né? Correto? Nesse sentido. Então, não é que Moisés não viu e Isaías viu. O Isaías também diz que viu Adonai assentado, mas Ezequiel também diz que viu como a forma de um ser humano, mas sentado num trono sob o firmamento. Mas ele não viu e não viu, porque ele não dá os detalhes, né? Ele só viu como que uma aparência, porque a Deus mesmo, de fato, ninguém vê. E parece lá, e segundo João, eu acho que ele é palmeirense, que ele fala que é um arco-íris verde, tá? Então, assim, Que arco-íris verde? um arco verde cerca. O arco verde. O arco verde lá cerca. Então, Arco-íris verde. Então, essas questões, aqui é bem interessante, porque se Isaías diz que viu Adonai, ele também diz, ai de mim que eu vou perecer, porque viu a Deus. Né? Agora, não podemos também levar esse texto ao pé da letra. Né? Por mais que alguém tenha uma experiência nesse sentido, não quer dizer que viu realmente Deus como Ele é. Porque senão a Bíblia vai entrar numa grande contradição. Porque quando chegamos em João capítulo 1, versículo 18, ali nós temos um texto que diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está voltado para o seio do Pai é que o revelou. Portanto, no Antigo Testamento, quem disse que viu a Deus mentiu? Ou quem está mentindo e contando, falando bobagem é João? Não é isso. É que nós temos que ler esses textos não de uma forma tão literal, de uma forma metafórica. Aí nós entramos na teologia sistemática. Né? Eu estou lembrando agora de um mentor teológico que eu considero assim, né? Paul Tillich. Né? Já ouviram falar dele, né? Paul Tillich. Ele diz de Deus, ele fala, olha, nós usamos uma linguagem... É um teólogo ateu. Ele diz que Deus não... Ele fala... Não existe. Ele diz assim, Deus não existe. E tentar provar a existência de Deus é negá-lo. Essas provas medievais da existência de Deus, motor imovido e parari parará, ele diz, Deus não existe. E tentar provar sua existência é negá-lo. Mas ele entra na parte filosófica, né, do conceito de existência que o homem tem. Aí não existe mesmo. Né? Exato. Porque ele foi uma pregação do pastor. Porque ele exato. A existência de Tillich, para Tillich, é estar sob as condições de tempo e espaço. Ele somente quem existe é quem está sob as condições de tempo e espaço. Tá. Conheço. Ela já estava quase indo embora. Né? Não, eu tô com umas coisas aqui que eu aprendi de judaísmo e caiu até Daniel de novo. Você estava falando de Daniel, eu falei, putz, caiu aqui o Daniel aqui também, aqui uma explicação. Então, mas é porque Deus transcende a relação Deus é atemporal. objeto-sujeito. Deus, ele transcende a existência. Essa é a diferença dele conosco, uma das principais diferenças. A existência brota de Deus, mas Deus está além da existência. Então, de Deus não se pode falar nada. Aí vem a teologia apofática do pseudo-Dionísio. Eu não sei se é esse que fala da inteligência que nós usamos 10% da capacidade. Do pseudo-dionismo Imagina se nós da história da usamos igreja. 100% Essa daí, do cérebro. Dele eu não conheço essa Na época ele foi esculachado. Eu assisti uma palestra de uma pessoa que usou toda essa teoria e depois falou até isso, né? Que Então. Imagina que nós usamos 10% da nossa inteligência. Imagina se nós usássemos 100%. Isso foi mostrando toda a nossa diferença em relação a Deus. E a principal é que Deus é atemporal. Para o Espiritismo, nós somos todos paranormais.
cultos para animais. Eu sou meio louco. Ele até tipo A gente não tem. Lucy. A gente não tem condições nem físicas de usar Quando ela mais do que atinge 10% do 100% do cérebro, cérebro. ela some. Por porque isso, Teríamos ela um sai no derrame, tempo, né? teria Descoberta derrame no alguma coisa. tempo. É? Ela só, é a música, O cérebro viu? sentado. É um filme, não é religioso, Tem uma é carga ficção de- Mas o científica. cérebro também não comporta? O Eles cérebro não dela, teriam quando condições atinge, fisiológicas quando ela de fazer atinge isso aí, 20%, ela começa a o ser corpo não tem, sensorial. o corpo não Ela tem. atinge que nem os golfinhos. E a gente teria. A luz é o tipo de Lucy. Lucy. Aí quando ela atinge 100%, Fizesse mais sinal. ela já começa com Aquelas 30, ela já entra nas redes de pessoas- computadores. ela- Avançadas. É. Nós tínhamos normais. Então, essa da forma Mas- científica do filme, ela some do espaço. Ela vai em É qualquer vira um lugar do espírito. espaço. Ela é atemporal, né? Ela vira um espírito, como Deus é. Então, por isso que o pseudo Dionísio trabalha com a teologia apofática, a teologia da negação. Já que eu não posso afirmar quem Deus é, o que Deus é, Vamos eu falar vou que dizer ele não é. ele não é mortal, ele, né, e assim adiante. Mas, de qualquer maneira, para falar da divindade, nós construímos um sistema simbólico. Deus é Pai, é um símbolo. Né? Então, tudo que se fala de Deus, basicamente, é simbólico. E é nesse sentido que o próprio profeta, ele participa da estrutura simbólica, da linguagem simbólica a respeito de Deus, que existe na cultura que ele vive, em que ele vive. Né? E é assim que ele vê a Deus. O elo é simbólico, é o símbolo que ele tinha para expressar o que É. ele entendia de Deus. né? E é assim que ele vê em suas experiências místicas ou estáticas ou de alteração de consciência o Deus. Ele diz, eu vi Adonai. Mas se você ver a descrição que ele dá de Adonai e comparar com uma imagem que o cananeu fazia de ele, depois coloquem no Google, procurem no Google, coloquem lá El ou deuses cananeus, vocês vão olhar imagens desse ser que está sentado abençoando, que é o El. É a mesma palavra usada na Bíblia que se refere a Deus. E a mesma descrição, assentado no trono. E na literatura ugarítica, ele está assentado no trono e rodeado dos deuses, das divindades, para as quais ele declara quem será o rei dos deuses. E assim vem toda a narrativa. Né? É interessante, o imaginário é o mesmo. Por quê? Falamos de Deus a partir de nossa cultura, das construções que fazemos. Isso não é errado, isso é certo, porque é até onde a nossa capacidade de compreensão pode alcançar. Por isso eu não acredito, desculpem, que depois da morte, num outro mundo, nós veremos Deus como Ele é. Porque só Deus pode, digamos assim, simbolicamente, ver a Deus como Ele é. Tá? Deus sempre será um horizonte. Sempre será um horizonte. Você chegar lá, tem mais um outro horizonte para frente. Né? Porque Ele é Deus. É Então, para além, é para além para além. Então a nossa cultura constrói discursos imaginários a respeito daquele que transcende a tudo e todos. Por isso que o carnal, ele diz ele, né, na história de vida dele, que ele foi cristão, católico, né? Mas quando ele começou a pensar muito sobre isso, ele se tornou ateu. Para ele a vida não tem sentido. Acabou, morreu, acabou. Então, mas quando nós começamos a pensar muito sobre isso, não precisamos ser ateus. Podemos ser mais crentes. Né? Só chega a cheirar. A cheirar? É, muito pornográfico. Então, uma das observações, eu não sei se o Diver é que faz essas Será observações. que o pessoal mesmo adorava essa deusa aqui de peito nu aqui? Não, É sim. normal lá na antiguidade. Na Judéia era muito comum a deusa na forma de um pilar. Então, realmente, é isso mesmo. Isso daí é mais o estilo cananeu que o estilo israelita. No estilo cananeu, ela é reproduzida nua, né? Mas parece que as imagens judaítas, israelitas, elas mostravam mais a deusa com seios fartos.
Porque a deusa com seios fartos indica a mãe, aquela que nutre. Né? Então eles não teriam um sentido pornográfico, teria mais um sentido de mãe, digamos assim. É a minha mente que cuida. Inclusive tem algumas culturas africanas, né, que a mulher casada, que tem algumas tribos, a mulher casada, então, ela com o seio mostrando, ela mostra o seio no meio da tribo. Para mostrar que ela é mãe, que ela o respeito dela tem que mostrar o seio. As solteiras cobrem um dos seios e as prostitutas cobrem tudo. É o contrário. É o contrário. Eu já vi mesmo. Que barato, né? Na BBC, Sim, reportagem. Que barato, mano. Então, mas só para vocês verem que essa tua questão, um texto diz que Moisés não viu o rosto de Deus. Mas aqui diz que Isaías viu a Yahvé. Bom, nós não temos todos os detalhes da visão de Isaías. Mas, de qualquer maneira, são fenômenos culturais também. Tá? O que nós temos aqui é uma descrição de Yahvé como um rei, um senhor, o Adonai, assentado sobre um trono alto e elevado no templo. À moda de um elo, dos cananeus. Isso indica que ele é o rei. Mas também não dá todos os detalhes, porque os próprios serafim cobrem o rosto diante da glória de Yahvé. Então o fato deles pegarem um pouco de fogo com Atenais, eles não podem pegar com a mão. Então, a pureza de Deus é tão grande que pode consumir eles também. De qualquer maneira, esse Yahvé que é visto por Isaías, ele é visto e não é visto, né? Porque a sua glória, os próprios serafins não contemplam. Então é assim, é uma experiência que ele tem. Lusco-fusco, me parece. O Ezequiel vê também Yahvé assentado no trono sobre o firmamento. A moda do elo também. Na nave espacial. Na nave espacial. E o trono de Deus tem roda? Então, a moda do elo. Só que ele não vê, digamos assim, ele vê, mas não vê os detalhes. Sim. Nesse sentido. Assim como os anciãos lá do livro de Êxodo, quando sobem no monte, que eles veem também Yahvé sentado no trono. Mas não quer dizer que veem a Deus. Eles veem a glória de Yahvé, mas é o lusco-fusco que você falou, né? Então, só que a descrição, em modos gerais, é a descrição de ele. É cultural. Mesmo que a pessoa vá ao céu e veja anjos, os anjos que ela verá são os anjos da cultura da qual ela participa. Paulo foi até o terceiro céu. Se o Moisés, se o Isaías fosse ao terceiro céu, não seria terceiro céu, porque não existia terceiro céu na cultura de Isaías. Ele veio a ver no templo. O centro do mundo ali é o templo, né? É onde está Yahvé. O senhor acredita que Moisés realmente morreu? Ou foi só arrebatado? Não, morreu. Outra polêmica que Não, deu não. lá no grupo. A literatura apocalíptica fala da transformação de Moisés num corpo glorioso. A literatura apocalíptica. Assim como fala da transformação de Enoque num corpo glorioso, de maneira que ele se torna o filho do homem. E Elias? Mas isso é Porque ele literatura apareceu apocalíptica. para Jesus. Ih, mas aí já é outra história. Aí é uma outra questão, né? Ali é meio simbólico, né? A lei e os profetas, Jesus cumpre a lei e os profetas e tal. Aí é Bultmann. É último? Tá? Então, eu não sei se estou respondendo a tua questão. Não, sim, é só não tem algo assim, a gente não pode seguir tão certo o que o João disse, que ninguém viu, mas também a gente tem que ver aqueles que falaram que viram de um modo literal, é isso? Não, nós podemos seguir de Não modo, literal. podemos seguir de modo bem plenamente certo o que João disse. Ninguém viu Deus. Sim. Ninguém viu Deus. Perceberam, Portanto, né? podemos conhecê-lo pelo que o Cristo revelou. Acho que perceberam algo dele, mas Sim. ver não, né?
Sim. Espiritualmente me aproximei de um Por negócio. isso que Jesus falou, quem vê a Essas mim, imagens, vê o Pai. e por isso que essas imagens, eu vou usar um termo aqui, mas não me levem a mal, são mitológicas nesse sentido. Quer dizer, para falar de Deus temos que falar em símbolos. Só que muitas vezes eles não estão tão conscientes disso, né? Então, quando ele tem a experiência, aquela experiência de alteração de consciência que o profeta tem aqui, que ele, né, fica doidão aí, paf, Tomou a vez. Essas experiências reproduzem toda a simbologia, digamos assim, pela qual se descreve Yahvé naquele momento, porque ele é um elo, ele é o rei dos deuses, ele é o Senhor. Ora, numa cultura em que o símbolo máximo do poder é o rei, o que Yahvé será, senão o rei? Né? É mais ou menos isso. Isso não desmerece o texto, pelo contrário, enriquece. Porque, na verdade, Deus em si, como ele é, João diz, ninguém o viu, ele está... Aqui está descrita a capacidade de discernimento dele. Eu vejo dessa forma. A capacidade de discernir a experiência que ele teve. Sim. Yahvé aqui é um rei. É o Senhor, é o Adonai. E o ponto de confluência entre o mundo, digamos assim, celestial, né, e o mundo terreno é o templo. Então vamos pensar assim. Eu não sei se Isaías era sacerdote. Essa era de família, né? Família nobre, né? Dizem que era de família nobre, é possível que fosse. Ele era letrado, né? Ele alfabetizado, ele escrevia. Então ele era uma pessoa, provavelmente, próximo da elite lá. Bom, de qualquer maneira, se ele está no templo, ele está vendo os sacerdotes mexendo na brasa do altar, fazendo sacrifícios, queimando incenso. Ele olha o templo e ele vê as figuras do templo, tem lá a cobra, a serpente, a Xerá, não sei quem é, tem a Arca da Aliança, se é que a Arca ainda existia, né? Está lá a Arca da Aliança. Não sei, as imagens pintadas e reproduzidas nos relevos do templo, que existia, querubim, serafim e tal, e de repente ele, em vez de queimar incenso, queimar outro mato lá dentro. Ele entra nessa pilhaça toda, né, e começa a ver. Então, quer dizer, isso faz parte do imaginário. Agora, eu acho que o importante de tudo não é isso, é o que vem depois. Mas precisamos falar das serpentes aqui, das cobras, né? Porque ele começa a ver cobras e essas cobras começam a gritar uma para a outra, Kavod, 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 e Yahvé Tsebaot, né? Santo, 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 Yahvé dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua Kavod, da sua glória, né? Não, é Kadosh. Kadosh, 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 Yahvé Tsebaot. Né? Depois toda a terra está cheia da sua glória, né? Aí a descrição. Vamos ver a descrição dessas. São serafim. Saraf é cobra, é serpente. Serpente ardente, como é denominado. Tem a ver com fogo. Provavelmente remete-se a um tipo de serpente cuja picada é mortal. Né? Vai provocar febre, vai provocar um monte de coisa. Então, é uma serpente perigosa. Alguns associam, quem faz essa associação é o Otto Kaiser, né? Associam a Naja, que, por sinal, também é reproduzida na simbologia egípcia. Se você olhar nas imagens de faraós, na testa nós temos a Naja, que é símbolo do poder real, do poder do Deus Sol, e é guardião do trono faraônico. Então é uma imagem real. Real no sentido relacionada à realeza, né, ao poder monárquico. Então nós temos a serpente. Aí provavelmente temos a Naja, ou alguma cobra parecida. Bom, de outra maneira diz o texto que tem 6 asas.
com duas cobrem seu rosto, por conta da santidade de Yahvé. Deus é santo, portanto, nem a sua comitiva celestial, digamos assim, pode contemplá-lo diretamente, dada a sua santidade. É o que diz também o texto de Jó. Até nos seus anjos ele encontra defeito. Né? Alguma coisa assim. De Jó? Jó tem um texto que diz isso, que Deus encontra defeito até nos anjos. Ou seja, os anjos são seres santos e tal, mas estão muito aquém da santidade de Deus. Tá? Deus está acima. Bom, então eles cobrem o rosto. Com duas cobrem os pés. Pés aqui provavelmente é um eufemismo. Muita gente acredita que por pés quer dizer os órgãos sexuais. Tá? Eles cobrem por conta da santidade. É tabu diante da santidade de Yahvé. E com duas eles voam. Depois eles vão lá e pegam ainda, um pega a esprevitadeira, pega a brasa do altar. Então tem mãos. Mas por que isso? Que tipo de serpente é essa? Quando olhamos a iconografia do Oriente Médio, principalmente do Egito, mas também da influência egípcia na iconografia palestina, cananita, assim adiante, nós vamos perceber a existência, desenhos, imagens de serpentes aladas que têm mãos e pés. Aonde? No Egito. E por influência do Egito, em Canaã. Então há desenhos, há imagens de serpentes com asas. Tem uma imagem de uma serpente que tem mãos, pés e 4 asas. São seres mitológicos, né? Nesse sentido, mas que representam o poder real. São protetores do trono faraônico, enfim, do poder. Então isso associado a Yahvé está enaltecendo o caráter, digamos, real de Yahvé. Yahvé, ele é o rei, ele é o Senhor. É uma forma simbólica de expressar a santidade acima de tudo. Ele é o Kadosh, 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 é o santo, e a sua soberania, digamos assim. Sério, essa tradução que você fez, serpente no lugar de serafim, ou serafins, né? Ela... Em qual outro autor você viu isso? Ou você que fez a sua própria tradução? Não, eu fiz essa tradução. Você que fez? Eu não lembro, porque aqui o Milton fala de serafins. Aqui no caso. Né? O outro Kaiser também. E é substantivo no hebraico? No hebraico tem substantivo igual na língua portuguesa? É, substantivo. Substantivo. Saraf. Né? Saraf. Sim. E é masculino no hebraico. Mas isso não... Cadê? Capítulo 6. Onde está o texto? Capítulo 6 aqui. Serafim também. Jesus também fala. Serafim. É plural de saraf, né? Por isso que ele associa o serafim a naja, a cobras. Em inglês, cobra mesmo. Não snake, mas cobra. Quer dizer, é a perigosa. Né? Ok. Certo? Bom café? Mas, vamos lá, mas o texto em si, em termos simbólicos, né, ele está falando da realeza e da soberania de Yahvé. Assim como no Egito, a concepção da serpente alada está associada à proteção do trono, à pessoa do rei, né? Nesse caso, os serafins estão associados justamente a isso, à santidade e ao poder e soberania de Yahvé, de Deus. Claro que nas categorias linguísticas e culturais de Isaías. É isso Vai aí. dar uma cobra com mão, né? Mas pesquisem na internet. Não,
vou você- pesquisar.